Vamos então retomar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos entrar no novo capítulo, capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, e ele vai trazer para nós o seguinte conteúdo. Conhece-se a árvore pelos seus frutos, missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas, não acrediteis em todos os espíritos. E depois, nas instruções, os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. Esses são os temas que nós abordaremos nesse nosso novo ciclo, nesse novo capítulo. Bom dia, Negrão. E então vamos aqui iniciar as nossas reflexões baseados em 3 passagens dos Evangelhos que Kardec selecionou. Esse é um dos capítulos também, dos itens em que ele não faz comentários, ele só insere as passagens e deixa a nosso critério essas reflexões. E depois a gente passa então para a missão dos profetas oportunamente. Então aqui nós temos inicialmente o livro de Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 45. Diz aqui então: porque não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. Os abrolhos são aqueles rochedos no meio do mar, né? O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Essa é a primeira passagem, falando sobre a árvore, né? Depois nós temos no livro de Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nós encontraremos muitas passagens comuns nos evangelhos, especialmente Marcos, Mateus e Lucas. Então, é comum essa troca de informações entre eles. Depois nós temos aqui o livro de Marcos e Mateus. Marcos capítulo 13 e Mateus 24. E respondendo Jesus lhes disse: vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. A caridade de muitos. Mas os que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, olha, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhe deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Bom, essas 3 passagens, Mateus, Marcos e Lucas, nós tiramos como grande lição a importância da vigilância em torno de todas as filosofias que surgem próximos a nós, que surgem no nosso cotidiano. Então, quando nós falamos sobre essas passagens em que é dito sobre falsos cristos e falsos profetas, não foi abordado por Jesus, nem tampouco pelos evangelistas, aqueles que falariam em nome de profetas ou falariam em nome do próprio Cristo. Então, com o passar do tempo, e isso é algo muito natural, nós mesmos nos colocamos nessa condição, daqueles que comentam, daqueles que divulgam, daqueles que utilizam esses ensinamentos como modelo
para reflexões, criamos filosofias baseadas nesses mesmos ensinamentos. Então, dos profetas nós veremos depois a diferença de profetas, né? Na verdade a definição de profetas, que nada mais são do que reveladores do mundo espiritual. O profeta não é aquele que faz uma profecia no sentido de predizer o futuro, como Jesus fazia. Nós estudamos no livro A Gênese, coincidentemente, muitas passagens que falavam sobre predições. Então, predições do Evangelho, né, que é o tema que nós estávamos estudando, e Kardec então selecionou para nós várias passagens dos Evangelhos em que Jesus antecipava o futuro. E aí a gente começou a fazer então esse trabalho de reflexão, de aprofundamento, de entendimento, para primeiro não nos deslumbrarmos e não criarmos falsas expectativas em torno daquilo que o futuro viria a reservar. Até porque nós lembramos sempre que o próprio Apocalipse também, trazido por João, o evangelista, ele falava sobre esse futuro que viria de uma forma caótica, de uma forma turbulenta, o fim do mundo e tudo mais. E aí então nós estamos estudando com bastante calma, para não nos deixarmos levar pelas palavras e pelas imagens que são criadas. Então esse era um dos grandes cuidados que nós tínhamos de tudo aquilo que era passado. Então o fato de Jesus ter dito que tal coisa aconteceria no futuro, nós tomamos muito cuidado para não fazermos com que aquilo que foi dito naquela época estivesse acontecendo exatamente nesse momento, na nossa existência, de acordo com a nossa interpretação. Porque, como nós lembramos, estudando também lá na Gênese, nós vimos que todas as gerações tinham ali os seus motivos para fazerem interpretações e se colocarem como centro daqueles eventos. E aí passaram-se séculos, passaram-se ali milênios, quase 2 milênios nós estamos agora alcançando desses ensinamentos e estamos ainda nos colocando como o centro de tudo. É para nós que ele escreveu isso, não foi para o pessoal das gerações anteriores, não foi do pessoal do século passado, há 2 séculos, tudo isso que está escrito é para nós. Então a gente sempre toma muito cuidado com essas predições. Então, predição, como nós já estudamos, fala exatamente sobre a antecipação de um futuro. É predizer alguma coisa que vai acontecer. Já o profeta é aquele que tem a missão de revelar os ensinamentos do mundo espiritual, que também pode fazer predições. Então a ideia que nós temos assim, nossa, estou tendo uma profecia, vou fazer uma profecia. No ano tal, daqui a tantos anos vai acontecer tal coisa. Na verdade ele não está fazendo uma profecia, ele está fazendo uma predição. Porque o profeta, então, é aquele que revela os ensinamentos do mundo espiritual. É aquilo que nós chamamos hoje de médiuns. Só que, claro, que numa missão muito especial. Não é simplesmente dizer que o fato de ser médium já é o suficiente para ele ter grandeza e nobreza para poder trazer para nós revelações e novos ensinamentos. Então, quando Kardec falava quando Jesus aqui falava então sobre falsos cristos e falsos profetas, nós temos que acrescentar também, atualizando essa realidade descrita por Jesus daquela época, também aqueles que eram os seus intérpretes, aqueles que se colocavam como seus representantes, sacerdotes, e tantos outros nomes que nós poderíamos dar para aqueles que falam em nome de Jesus, trazendo os seus ensinamentos. Só que o detalhe que nós observamos é que Jesus naquela época, ele não tinha representantes que falassem em seu nome. Era ele que falava e pronto. Havia ali os discípulos que trabalhavam com a sua autorização, divulgando aquilo que ele mesmo falava, mas ninguém precisaria então falar em seu nome. A partir do momento em que ele desencarna, surgiram então os novos representantes, aqueles que eram seguidores, como por exemplo, um exemplo claro disso, Paulo de Tarso, que após a desencarnação de Jesus, que encontrou com Jesus naquele fenômeno, às portas de Damasco e tudo mais, saiu então falando em seu nome. E o detalhe é então, se Jesus era aquele que trouxe o ensinamento, e Paulo de Tarso falava em seu nome, qual é o crédito que Paulo de Tarso teria, qual a autoridade que ele teria para falar em nome de Jesus? Não somente ele, como outros representantes que foram surgindo. Paulo de Tarso não era um profeta.
Ele era simplesmente um divulgador daquela mesma filosofia. Então, nós o colocamos como a nossa melhor referência, porque começou a fazer aquele trabalho a partir da fonte, vamos dizer assim. Recebendo aqueles ensinamentos que eram muito atuais e acabou aprofundando, inclusive, acrescentando novas ideias. Nós vimos isso nas cartas que ele escreveu para as diversas comunidades daquela região do Oriente Médio, ali da Europa também. Então ele começou a falar sobre os ensinamentos e acrescentou novas ideias. Basta perceber, por exemplo, que ele falava sobre relações sociais, relações domésticas, dando orientações para as comunidades, para que não se contaminassem, para que não se deixassem levar pelas viciações, pela luxúria. Falava sobre o respeito que deveria haver dentro de casa, né, os maridos para com as esposas para com os maridos. Então ele começou a acrescentar. Então percebemos ali que começou a entrar um novo elemento, que era a opinião daquele divulgador. Que quando nós lemos, nós começamos a perceber exatamente do que trata esse capítulo de hoje. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Então nós pensamos assim, mas aquilo que Paulo de Tarso, está certo que ele não foi autorizado oficialmente, dentro da legislação humana, a se tornar representante. Ele tomou essa iniciativa e saiu divulgando o Evangelho. E então nós nos perguntamos, mas aquilo que ele divulgava era coerente? Estava em coerência com os ensinamentos do Cristo? Ao estudarmos hoje, nós percebemos que tudo aquilo que ele dizia era realmente de grande elevação de nobreza. Então nós vemos que esse era um divulgador legítimo, porque a sua orientação estava em conformidade com a base, com a fonte dessa filosofia. Só que, assim como Paulo de Tarso, que foi numa direção, nós podemos imaginar quantos outros divulgadores surgiram naquela época. Porque como nós estudamos sempre o Evangelho, eu reforço muito isso para vocês, para que a gente não fique preso apenas àquilo que é apresentado para nós, mas que nós extrapolemos aquilo que é apresentado para começarmos a estimular a nossa imaginação para fazer parte daquela realidade. Então, assim como nós tínhamos várias comunidades cristãs que falavam em nome, que seguiam a filosofia cristã, os ensinamentos de Jesus, o destaque foi para Paulo de Tarso. Mas e outros, aqueles outros que também falavam, que eram de outras regiões, que estavam ali próximo de onde Jesus viveu? Emmanuel, por exemplo, no seu livro Há 2000 anos, ele fala sobre aqueles grupos que se escondiam secretamente. Mas só se falava em Paulo de Tarso. Será que não haveria outros representantes que também gostariam de falar com sinceridade, com boas intenções de divulgar também esses ensinamentos? Ou somente Paulo de Tarso foi o único que falava sobre isso? A partir do momento em que começou, então, começaram a se formar essas novas comunidades, com que Paulo, vamos focar nele porque a gente não conhece outras histórias, mas a gente continua nessa mesma linha de raciocínio. Quando Paulo se comunicava então com essas comunidades, falava, por exemplo, com os romanos, falava-se com os coríntios, falava-se com os hebreus, tantos outras comunidades que surgiam naquela época. Então ele ia passando orientações. Mas a gente lembra que é inevitável que nessas comunidades surgissem lideranças. Aqueles que organizavam essas reuniões, aquele que chamava todo mundo, aquele que oferecia um espaço, aquele que se tornaria, como acontece hoje na doutrina espírita, se tornaria um palestrante, que pegava aqueles ensinamentos e chamava todo mundo, vamos fazer aqui uma grande roda e vamos conversar sobre tudo isso. E aí começavam a conversar e inevitavelmente traziam também a sua contribuição. Essa contribuição viria a partir de sua opinião pessoal, a partir da sua interpretação. E aí essas comunidades começaram então a se formar e começaram a se expandir. Algumas acabaram fechando, acabaram perdendo a sua vitalidade, a sua força. E nós vemos isso, por exemplo, de uma forma muito prática, a própria doutrina espírita na França, depois da desencarnação de Allan Kardec. Kardec desencarnou,
Pouco tempo depois, coisa de 10, 20 anos, não se falava mais em doutrina espírita na França. Ou seja, desapareceu aquele que era a chama da comunidade e a comunidade se dissipou. E aqui no Brasil surgiu então uma nova chama. Tivemos ali os precursores, né, de Chico Xavier, que formavam grupos espíritas filosóficos, grupos espíritas que faziam trabalhos muito interessantes dentro da parte da caridade, dentro dos próprios estudos científicos também. E aí Chico Xavier surgiu como representante. E durante quase 90 anos, ele acabou se tornando a grande referência. Quando ele desencarnou, houve uma grande preocupação em alguns segmentos espíritas aqui no Brasil sobre qual seria o futuro da doutrina espírita sem o Chico Xavier. Então, nós vivemos isso na atualidade. Para muitos isso não teve preocupação nenhuma. Não desprezando o trabalho dele, mas compreendendo que ele enriquecia a doutrina espírita, mas ela por si só se sustentava. Na época de Chico Xavier, de Kardec, quando ele desencarnou, alguns tentaram dar continuidade no seu trabalho, mas simplesmente não se vingou. Faltava realmente aquela vitalidade, aquela força. Na época, então, de Paulo de Tarso, muitas dessas comunidades com que ele se comunicava acabaram simplesmente se desfazendo. A partir do momento em que Paulo de Tarso desencarnou, suas cartas pararam de serem lançadas, algumas daquelas lideranças também pararam de colaborar com essas reuniões, tendo essas participações. E aí então somente uma grande comunidade se manteve, que foi a comunidade de Roma. Foi onde se fundou então a igreja. Roma, tivemos ali depois a fundação do Vaticano, os papas se concentravam em Roma, e as outras comunidades. Por que não se formou uma igreja, por exemplo, em Corinto, na Grécia? Por que não se formou uma igreja naquela região da Síria, onde nós tínhamos também comunidades ali? Por que elas foram desaparecendo? Em Tessalônica, por exemplo, cartas aos Tessalonicenses, por que não se fundou uma igreja em Tessalônica? Exatamente porque as lideranças começaram a desaparecer. Mas outros representantes também continuavam falando sobre o cristianismo. Alguns com mais força, outros com menos força. E o detalhe, então, de toda essa análise que a gente está fazendo, criando essa imagem daquela época, porque dá para a gente imaginar viajando naquelas estradas de terra, chegando naquelas primeiras comunidades, que nada mais era do que vilas, pequenas vilas, dessas que nós encontramos aqui no Brasil, na região do Nordeste, por exemplo, né, onde nós temos ali um espaçamento maior entre essas comunidades, porque a gente só pensa em grandes cidades. Mas a gente se esquece, por exemplo, dessas pequenas comunidades que também estavam ali sendo alimentadas por essa filosofia. Então, a partir dessa imagem que nós criamos, dá para a gente pensar em todos aqueles que falavam em nome do cristianismo. Aqueles que se consideravam representantes legítimos. Não, eu falo sobre os ensinamentos de Jesus porque eu sei o que ele falou. Mas aí entra então aquela contribuição pessoal. E aí nós começamos a perceber que toda boa árvore dá bons frutos, mas muitas árvores que não eram tão boas não davam tão bons frutos assim. Um exemplo claro disso, nós tivemos isso historicamente registrado, a fundação de uma instituição, no caso, por exemplo, da Igreja Católica, que acabou sendo corrompida pelas viciações humanas, ali por volta dos séculos, pegando ali, vai o exercício do poder, por exemplo, século V, século VI, a igreja começou a se fundamentar no poder, na riqueza, na sexualidade, né? Nós temos histórias dos papados do passado corrompidos pela sexualidade, pela prostituição, pela ganância, pelo poder, sobre guerras. Então nós perguntamos assim, tendo isso como resultado, guerras, corrupção, poder, viciações, isso são maus frutos. Maus frutos não saem de boas árvores. Somente boas árvores dão os bons frutos. Então, nessa época, essa instituição que se tornou poderosa,
acabou exercendo uma influência muito mais de temor, de terror, do que uma influência nobre de espiritualização. Tivemos depois uma ruptura, a igreja se dividiu em duas. Nem em duas, a igreja, na verdade, a igreja se separou. E ela se tornou então uma outra religião. Começamos ali naquela época do luteranismo, né, de Martinho Lutero, na Alemanha. Depois viemos ali com João Calvino, o calvinismo. Tivemos a igreja anglicana com Henrique VIII. Então começamos a criar novas instituições, porque esses representantes, por motivos positivos ou negativos, escolheram outros caminhos. E aí surgiram então sacerdotes, surgiram novas seitas. Tivemos aquela época da Inquisição, aquela coisa terrível na história da humanidade, de pegar alguém e queimar numa fogueira, como aconteceu com Joana d'Arc. Isso é um bom fruto? Obviamente que não. Então percebemos que naquele período, aquela instituição estava colocando como uma árvore má. E quando foi colocado por Jesus, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de ovelha, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Então a gente já começa a analisar o resultado. E aí o tempo passou, outras instituições surgiram. Isso não se resume ao cristianismo, mas nós podemos perceber de vários grupos. Hoje nós temos, por exemplo, um grande conflito moral dentro do islamismo, onde nós encontramos, por um lado, a divulgação dos ensinamentos de alto valor, por outro, a contaminação do terrorismo. E aí, então nós analisamos essa filosofia que vem sendo divulgada, qual é exatamente o fruto que ela vem produzindo. Se ela fala em nome dessa nobreza, fala em nome dessa elevação, e aí então, quando nós colocamos o resultado, o terrorismo, o medo, o conflito, já percebemos que essa árvore não é boa. Mas, por outro lado, dentro da própria filosofia islâmica, nós temos então aqueles que produzem bons frutos. Então, na verdade, quando nós nos focamos numa instituição, algumas vezes nós nos deixamos levar por esse sentimento passional, e aí condenamos genericamente ou absolvemos genericamente. Basta a gente lembrar que nessa mesma época, onde nós tínhamos a Inquisição dentro da Igreja Católica, nós tínhamos Francisco de Assis, que fazia a divulgação de tudo aquilo que nós aprendemos sobre ele. E ele fazia parte da mesma instituição. Então, na verdade, as instituições são humanas. Mas aqueles que se colocam como representantes devem ser vistos, devem ser analisados pelo resultado do seu trabalho. E aí então tivemos as tantas e tantas filosofias espalhadas pelo mundo todo. Porque nós não podemos apenas concentrar a ideia de espiritualização nessa parte do mundo ocidental, onde tivemos a influência do cristianismo, que ele foi inclusive dividido em vários segmentos, né? Dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, da Igreja Ortodoxa. Tivemos as igrejas evangélicas que surgiram. Aqui no Brasil, em especial, tivemos outras filosofias que também se baseavam nisso, dentro das tradições africanas. Tivemos a doutrina espírita que surgiu. Lá no mundo oriental, nós tivemos ali o budismo, o shintoísmo. Em cada parte do mundo tivemos ali uma outra filosofia, todas elas com esse propósito de espiritualização. E aí então esse ensinamento de Jesus ele é muito válido, porque nós tivemos aqueles que se tornaram representantes dessas filosofias, alguns fundadores, como é o caso, por exemplo, do Buda, do próprio Jesus. Tivemos aqueles que se tornaram divulgadores, aqueles divulgadores que eram seus representantes. E aí começamos a analisar cada uma das filosofias que nós temos. E quando analisamos o seu resultado, o seu conteúdo real, nós evitamos o nosso preconceito. De dizer, por exemplo, assim, não, eu não gosto daquela, porque aquela não é uma filosofia verdadeira, aquela não é de Deus, vamos dizer assim, dentro de um jargão religioso. Mas quais exatamente os critérios que nós avaliamos se aquilo é bom ou se aquilo não é? Apenas pela nossa simpatia ou pela nossa antipatia? Apenas porque pensa semelhante ou porque pensa diferente? Ou pelos seus resultados, pelos seus frutos? É aí então que nós começamos, nós espíritas em especial, temos essa possibilidade
a partir dos estudos que nós desenvolvemos, de compreender que não importa qual a religião que o indivíduo tem. O que importa, na verdade, é o que ele faz com essa filosofia. Assim como nós tivemos também aquela mesma orientação dentro do budismo tibetano, o Dalai Lama, falando sobre qual é a melhor religião, ao Leonardo Boff, que é um teólogo católico, de origem católica aqui do Brasil. Santidade, qual é a melhor religião? A melhor religião é aquela que te faz bem, que te faz um homem bem, mais caridoso, mais paciente, mais generoso. Então esse tipo de orientação mostra exatamente para nós o efeito que uma filosofia faz para uma pessoa e pode ser observado exatamente pelo seu modo de viver, em todas as circunstâncias. E aí nós temos que ter um cuidado muito grande também, porque na verdade é uma cadeia que vai se conectando, uma cadeia de indivíduos, uma cadeia de ideias, onde nós temos a ideia principal, no caso, por exemplo, do cristianismo. Vamos focar nele porque é aquilo com que nós mais temos contato. Então o cristianismo, dentro da sua pureza, por aquilo que foi ensinado por Jesus, fala exatamente dos ensinamentos morais mais elevados, assim como outras filosofias também fazem esse papel. Jesus foi seu maior representante e por aquilo que nós conhecemos sobre Jesus, do que foi escrito nos evangelhos, mas nós sabemos que tem muito mais a ser falado sobre essa grande personalidade. Temos, por exemplo, os evangelhos apócrifos que trazem para nós características até então desconhecidas sobre Jesus, mas que não são aceitas pelas instituições. E aí nós ficamos assim, bom, se todo mundo nega, será que é verdadeiro? Será que não é? Será que é bom? Será que não é? Então, focando no cristianismo por si só, ele traz para nós essa filosofia que proporciona àqueles que são os seus estudiosos, os seus seguidores, a oportunidade de uma elevação espiritual. E aí então nós vamos, assim, dessa filosofia, vamos para as instituições que nós temos hoje, que se colocam como representantes. Essas instituições, no caso as próprias religiões e filosofias também, elas estão condizentes com essa filosofia? Com esse conteúdo trazido pelo cristianismo? Então nós pensamos assim, dessas instituições, temos também depois os seus representantes, os seus sacerdotes, as suas lideranças, os seus divulgadores. E depois nós temos aqueles que são seguidores. Então nós temos uma cadeia da filosofia, das instituições, das lideranças e dos seguidores. E dos seguidores, então, nós vemos os resultados. Seria mais ou menos como se nós pegássemos raízes, tronco, galhos, folhas, flores e frutos. Assim como numa árvore nós vamos analisando cada um dos passos desse, vamos chamar de processo vital, das instituições nós temos a mesma coisa. Não é a vitalidade, mas é a filosofia, que ela vai passando desde da fonte até a outra ponta, que é a parte central. Então nós temos que analisar toda a cadeia. E aí nós nos analisamos também. Porque nós podemos nos perguntar no que nós acreditamos exatamente. E a partir daquilo que nós acreditamos, nós pensamos qual é o resultado que isso tem para mim. O que eu demonstro a partir daquilo que eu acredito. Porque nós sofremos as influências das instituições, nós sofremos as influências dos representantes, dos seus divulgadores. E finalmente nós nos comportamos assim. Dessa maneira que vai mostrar então o seu resultado. Então nós podemos analisar todas essas filosofias e ver exatamente o fruto que é produzido. E o que chama a atenção então Jesus, aqui a partir desse ensinamento, Léo-Simar, a partir desses ensinamentos, é exatamente o cuidado que nós temos que ter, porque é muito natural o homem, o ser humano, se apegar a essa conexão com Deus para aliviar as suas aflições. Estar encarnado no mundo de provas e provas e expiações gera em nós automaticamente essas aflições. E o homem tem dois caminhos: ou ele procura aliviar essas aflições
a partir dos recursos materiais que tem à sua disposição, ou ele busca isso através do sobrenatural, através de uma força superior capaz de amenizar o seu sofrimento, amenizar suas angústias. E então ele acaba escolhendo aquela que está mais próxima, aquela que é mais condizente com a sua necessidade. Ele se afilia a uma instituição, ouve as suas lideranças, absorve os seus ensinamentos, e aí depois ele vivencia isso na prática do seu cotidiano. Só que muitas vezes, pelo fato de nós sofrermos aquele pequeno temor de não sermos atendidos nas nossas necessidades, acabamos vivendo isso de uma forma meio cega. Pode não ser bom, pode não ser, mas daquilo que está aí à minha disposição, isso é o menos pior. Às vezes nós fazemos uma comparação com a realidade política que nós vivemos. Você tem a opção de você votar em alguém ou você anular seu voto. Anulando o seu voto, você sabe que você fica sem voz para reclamar. Já que você não escolheu ninguém, você não pode se queixar de quem está lá. Só que quem está lá também não é aquilo que você deseja. Não é lá aquilo que serve tanto como você gostaria. Então você vota naquele mais ou menos. Algumas vezes as religiões se colocam dessa forma. Você aceita aquilo porque você se sente em conexão com Deus, mas não necessariamente você concorda com tudo aquilo que é apresentado. E aí vivemos esse conflito. As instituições, os divulgadores, as lideranças, são árvores boas ou são árvores ruins? Então, algumas vezes, já que para não ficar sem nada, a gente escolhe aquilo que está à disposição. E não percebe o efeito negativo que isso se provoca. Aqui nós temos, mais uma vez aqui nessa última passagem, aqui no livro de Mateus e Marcos. E respondendo Jesus lhes disse: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Dentro dessa realidade que nós estamos vivendo hoje, nós percebemos que aparecem assim aqueles que se colocam na condição de Cristos, de seres crísticos, inclusive sendo a reencarnação do próprio Jesus, mas que, não tenhamos dúvida nenhuma, não merecem crédito. Apenas vivem seus próprios delírios, suas próprias fantasias, de se colocarem como sendo a reencarnação de uma entidade desse quilate. Então, na verdade, nós nos preocupamos com aqueles que vêm falar em seu nome. Aqueles que fazem promessas, aqueles que criam ilusões, criam fantasias, criam até mesmo um certo terrorismo para aqueles que os ouvem, fazem suas ameaças e acabam naturalmente contaminando com suas próprias fraquezas humanas. Porque fazem divulgação, usam a força dessa mensagem para o seu próprio benefício. Seja um benefício de riqueza pessoal, seja para enaltecer o próprio ego. E isso é um cuidado que todos temos que ter. Porque muitas vezes falamos em nome, por exemplo, da doutrina espírita, para um pequeno grupo, para uma pequena classe, para uma única pessoa, se for o caso, e falamos com a autoridade de quem conhece. Então aqui nós temos dois aspectos a analisarmos, daqueles que recebem a influência e daqueles que influenciam também. E para nós da doutrina isso é muito mais grave. Porque nós não precisamos de sermos investidos com um título sacerdotal para falarmos em nome da doutrina espírita. Qualquer um pode levantar a voz e começar a dar a sua opinião sobre tudo isso. E dependendo da eloquência, do vocabulário, do tom que ele impõe naquilo que ele fala, ele se torna muito convincente. Tanto que nós vemos assim que em centros espíritas nós temos escalas de palestrantes. Temos aqueles que escrevem livros para cima e para baixo e falam em nome da doutrina. E é então o conteúdo que está sendo colocado ali. Esse conteúdo é um bom fruto ou um mau fruto? Então essa orientação que Jesus apresenta para nós desde aquela época tem exatamente esse propósito de chamar a nossa atenção para sermos vigilantes. Vigilantes com aquilo que nos influencia e vigilantes com aquilo que nós eventualmente utilizamos para influenciar. Porque é muito fácil falar do Evangelho.
O detalhe que nós temos que perceber é o efeito que isso provoca sobre nós e sobre os outros. E aí então nós temos toda essa confusão que nós observamos no mundo hoje. A confusão que pessoas que seguem caminhos, pessoas que criam fantasias, expectativas, aqueles que eventualmente acabam também se deixando levar por essas paixões e provocam depois esses efeitos catastróficos, não falamos de guerra, destruição, mas catastróficos sobre si mesmos, porque criam problemas em suas vidas pessoais, em suas vidas familiares, em sua vida social, porque falam em nome de uma filosofia em que ele se coloca como representante. Muitas vezes até fundando instituições. Hoje nós temos aí quantas e quantas igrejas são fundadas, quantos e quantos centros espíritas são fundados por pessoas físicas. Ele acorda, começa então a elaborar um planejamento na sua cabeça, e aí então ele vai lá, registra o nome de uma instituição e funda. Criou aquela instituição. E começam então a chegar os seguidores. Começam a chegar os seguidores, começam a chegar aqueles que vão ouvir a sua mensagem. E ele então vai começar a transmitir essa mensagem. Pode acontecer isso, por exemplo, né, André? Mesmo nós temos ali as divisões. Quantas e quantas dessas instituições que nós temos, que acabam surgindo exatamente por causa dessa ruptura. A nossa sala aqui, por exemplo, surgiu de uma ruptura. Lá na fundação dela, não fazia parte daqui ainda. Quando eu cheguei já tinha acontecido esse cisma. Então era um grupo de amigos espíritas que se juntaram para fazer uma divulgação aqui no Pautalk. Começou a criar conflito. Um grupo ficou de um lado, o outro veio para o outro. E aqui surgiu a nossa sala, a partir dessa situação. Aí, felizmente, de lá para cá, tivemos um trabalho duradouro, né, baseado naquilo que nós transmitimos. Que, claro, esperamos que sejam bons frutos. Esperamos que vocês não estejam saboreando frutas estragadas, né, em cima daquilo que nós transmitimos, mas, inevitavelmente, nós utilizamos a base filosófica como ponto fundamental, mas, inevitavelmente, aplicamos o nosso ponto de vista. E é aí que está o grande perigo. A forma como nós direcionamos essas ideias. Porque muitas vezes eu pego então e falo assim, porque Jesus disse tal coisa e vocês têm que fazer tal coisa dessa forma. E esse resultado acaba sendo destrutivo. Acaba sendo preconceituoso, acaba sendo agressivo. Nós não vemos isso, por exemplo, dentro de casas espíritas, em que um palestrante começa a incitar. Lamentavelmente nós ouvimos isso. Incitar, por exemplo, a ironia, incitar o preconceito, incitar até mesmo a raiva nas pessoas, em virtude do seu ponto de vista. E aí então nós temos que voltar à fonte. Eu me recordo de um professor de matemática que ele dizia assim, toda vez que você fizer um cálculo, que você dependa dos resultados que vão surgindo, de um problema, né, dos resultados que vão surgindo no meio da conta, sempre que possível, pegue o resultado inicial que você teve. Não ficar resolvendo etapa por etapa, pegando resultados fracionados, que se você erra no meio, você vai errar o resultado final. Então, cada vez que você pega o primeiro resultado, você tem uma possibilidade maior de acertar no final. Então, nesse caso, nós temos, ao estudarmos uma filosofia como a nossa, não ficarmos apenas numa condição passiva. Porque aí nós estamos, então, ouvindo aquilo que está sendo falado, lendo aquilo que é apresentado, sem fazermos a nossa análise e comparação com aquela fonte original. Porque então tudo aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, se baseia naquilo que foi ouvido, na opinião de alguém, no ponto de vista de alguém. Então nós começamos a ter que ter essa iniciativa de fazer essa filtragem e analisarmos de fato o conteúdo que está sendo transmitido. Algumas vezes o erro vem com uma boa intenção, ele está bem intencionado, a instituição, o divulgador, aquele que se coloca como representante, está bem intencionado para divulgar aquela mensagem, mas às vezes fica limitado na sua limitação, fica restrito nas suas limitações.
Então aí nós levamos em consideração, bom, errou tentando acertar, ótimo. Mas e aqueles que tentam, que erram com a intenção de cometer o erro? De se beneficiarem egoisticamente, de se beneficiarem dentro dessa fascinação de se colocarem numa condição de poder. Se não forem analisados e observados, eles se colocam realmente como semideuses, conforme aquilo mesmo que Jesus apresentou. Chegam vestidos de ovelhas, mas por dentro estão ali os lobos. E esses lobos são representados por egoísmo, pelo ego, pela vaidade, pelo orgulho, pela corrupção. Porque o poder corrompe, a riqueza corrompe, as influências corrompem. Então utilizam esse cenário, utilizam esses recursos exatamente para o seu auto-benefício. E aqueles que se deixam levar acabam muitas vezes sofrendo e se colocam como vítimas, mas nem sempre são tão vítimas assim. Porque pelo fato de concordarem com aquelas ideias, por piores que elas sejam, faz com que eles sejam, na verdade, aqueles indivíduos passivos e erram inicialmente pela passividade e depois erram pela concordância. Então nós temos sempre que pensar na fonte original, os ensinamentos que foram trazidos. Ao estudarmos os evangelhos, principalmente dentro desse campo moral, que é o que interessa para nós, é essa perspectiva que é a fundamental para cada um de nós, não nos preocuparmos por rótulos como é colocado, como são colocados geralmente nos evangelhos, quem são, por exemplo, fariseus, quem são saduceus, quem são falsos profetas. A nossa preocupação não é essa. É quem é o indivíduo por aquilo que ele faz. Basta a gente lembrar aquela própria passagem do bom samaritano. Os samaritanos eram condenados pelos judeus, porque depois que se separaram, tinham uma outra visão dos ensinamentos dos profetas e coisa e tal. Mas o essencial da sua conduta foi exatamente essa demonstração de nobreza ao assistir àquele que precisava de assistência. Então percebemos que não importa se ele é doutor da lei, se ele é saduceu, se ele é isso. Na nossa atualidade, não importa se é católico, se é evangélico, se é umbandista, se é candomblessista. Analisamos o resultado do trabalho que se faz. E nós espíritas, então, nos encaixamos na mesma condição. Algumas vezes só o nome espírita já acaba assustando aquele que não conhece. E aí começa então a criar suas imagens, a estabelecer os seus preconceitos, começa a entortar o nariz, começa a fazer julgamento, sem sequer conhecer o fruto que é gerado a partir daquela árvore. Então hoje nós temos podemos usar assim essa imagem, de uma grande floresta no nosso planeta. Com cada árvore sendo ali um tipo de filosofia. Ou cada grupo, cada pequena floresta, uma fonte de uma filosofia. E aí então, se nós nos afinizarmos apenas pela simpatia, sem analisarmos o conteúdo, nós absorveremos esses frutos ruins e nos comportaremos também de uma forma ruim, fazendo com que o nosso mundo hoje se torne um mundo conflituoso, muitas vezes até descrente. Olha só que um detalhe importante que foi trazido aqui nessa primeira passagem. Deixa eu ver aqui rapidamente. Deixa eu ver aqui. Está aqui, no terceiro, no livro de Mateus e Marcos. Ele diz assim: e levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Então, muitas vezes nós vemos que essa descrença que toma conta do nosso mundo hoje vem exatamente por essa desilusão generalizada que nós temos diante dessas muitas árvores que surgem, mas que dão esses frutos ruins. E aí, pelo fato de se sentirem desamparados, acabam sendo tomados exatamente por essa descrença, por essa incredulidade daquilo que é transmitido e, consequentemente, faz com que se resfrie o sentimento de caridade. Nós já chegamos a comentar, num outro dia do nosso trabalho, falando sobre a importância das escolas filosóficas e religiosas em espiritualizar e moralizar os homens.
É como se as religiões hoje se tornassem responsáveis pela moralização do mundo. Então, quando você fala assim, uma pessoa boa, você já a classifica como uma pessoa religiosa. Uma pessoa generosa, caridosa, nós já nos perguntamos qual a religião dela. É quase que um reflexo natural. Tanto é assim que no mundo hoje, quando nós começamos a procurar pelos grandes representantes de amor ao próximo, de caridade, de generosidade, nós veremos sempre pessoas religiosas. Então, inevitavelmente, nós vamos vincular aquela pessoa à crença que ela abraça. Ou seja, a crença dela é a árvore, o seu resultado é o fruto. Sim, te vendo aqui, Dudu. Então veremos inevitavelmente, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Vamos pegá-la como referência que fica mais fácil para nós, ou mesmo a própria doutrina espírita, pegando Chico Xavier. Então nós vemos assim, por que Chico Xavier era tão bom? Ele é bom porque era espírita. Por que Madre Teresa era tão boa? É boa porque era uma freira, ela representava a igreja. Então essa relação que nós fazemos entre virtudes e escolas filosóficas é quase que automático. Porque as instituições assumiram o papel de moralizar a humanidade. Só que a partir do momento, Betinho, por exemplo, não sei qual era a religião dele, Angelina, mas podemos colocá-lo, né? Mas eu falo assim das religiões, que fica mais fácil da gente imaginar. Mas temos, por exemplo, né, no caso, Mãe Menininha do Cantuá, era candomblessista lá da Bahia. E aí então o pessoal pensava assim, nossa, mas ela é do candomblé, então não presta. E na verdade ela era representante daquela instituição e tinha uma obra social maravilhosa na Bahia. E tantos outros, né? Mas o que importa é assim, é pensarmos na pessoa e na religião. Claro, nas religiões que são aceitas tradicionalmente, porque aquelas que são rejeitadas, que sofrem o preconceito, nós acabamos também imaginando, porque a árvore é ruim, o fruto também é ruim. Mas sem sequer conhecer a própria árvore, como eu falei para vocês do candomblé. Quando se fala em candomblé, as pessoas já pensam o pior. Tem medo, tem preconceito, tem rejeição, e temos ali uma grande representante que se torna uma pessoa extremamente nobre, dentro dessas ações de amor ao próximo, de caridade. Então isso mostra que se ela agia dessa forma, por aquilo que ela acreditava, se ela se coloca como um bom fruto pelo trabalho que ela fazia, a árvore é uma árvore boa. Como é que um fruto bom pode nascer de uma árvore ruim? É aí que a gente começa então a fazer essa conexão entre árvore e fruto. Dudu colocou estranho no que veja, que quando se fala num pastor de tal igreja, as pessoas já o veem de outra forma, né? Mas é exatamente por isso, né, Dudu, a ideia de uma autoridade eclesiástica, de uma autoridade religiosa, é algo que faz parte do inconsciente coletivo. Você o vê como uma pessoa diferente. Porque ele tem aquela missão, a princípio, de divulgar algo bom. Mas essa pessoa, exatamente essa ideia que a gente tem, nem automaticamente, não necessariamente, sabe, porque a relação que eu tenho com pastores, tirando esses escândalos que aparecem na televisão, pessoalmente a relação que eu tenho é uma relação muito boa. São pessoas que trabalham de uma forma muito positiva, de uma forma muito nobre. Então, na verdade, assim, a gente não pode fazer julgamento nem para sim, nem para não, antes de avaliar o resultado. E isso é a mesma coisa que o indivíduo fala, não, eu sou presidente de um centro espírita. Já imagina o indivíduo como sendo ali amigo íntimo de Emmanuel, de André Luiz. Então, mas é uma questão de preconceito que a gente acaba vendo. E entra exatamente nesse ponto que eu estou comentando com vocês. Como quando foi dito para nós aqui em cima, mais uma vez, olha só. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Então nós vemos assim, a partir desses escândalos que surgem, envolvendo religiosos, envolvendo representantes dessas instituições, nós acabamos então nos desiludindo com eles, porque nós os elegemos como representantes das instituições, e por consequência as próprias religiões acabam perdendo a credibilidade. E perdendo a credibilidade, como eu falei para vocês, as instituições, sendo representantes
dessas escolas filosóficas que nós temos hoje, se você não acredita mais na escola, por que você vai acreditar na filosofia que ela divulga? E é então que vai surgindo esse endurecimento do coração das pessoas, esse resfriamento, essa indiferença. Tudo isso vai se modificando, então, fazendo com que o mundo se torne carente dessa filosofia, necessitado dessa filosofia, mas sem ter a filosofia chegando até ele de uma forma positiva. Porque você simplesmente já perdeu a credibilidade. Quando você fala, nossa, mas uma igreja evangélica, aí você pensa no indivíduo que manchou a filosofia cristã em virtude do seu egoísmo. E aí então você acaba condenando toda a parte nobre da filosofia em virtude daquela representação. Mas exatamente porque as pessoas se deixaram levar passionalmente, e também por falta de preparo, por falta de estudo, por falta de vigilância, se deixaram levar por aquelas palavras, por aquelas ideias, sem fazer o seu julgamento. E aí então nós temos que lembrar sempre, não, temos que avaliar todos os dias aquilo que se fala, aquilo que se faz. Porque se eu falo alguma coisa que vai me trazer prejuízo, mesmo que eu seja representante ou me coloque como representante de uma filosofia, eu não sou o representante dela. Eu simplesmente me coloquei nesse papel. Então nós vemos hoje que muitas instituições acabaram se tornando fonte de riquezas para muitos indivíduos hoje no nosso mundo material. Então ele enriqueceu, ele teve poder, ele teve influência, e na verdade ele está ali conduzindo as suas ovelhas. E aquelas ovelhas que seguem aquele representante não prestou atenção nesse grande ensinamento. Nos falsos cristos, nos falsos profetas, e na árvore boa e na árvore ruim. A Angelina colocou, né, tenho amigos evangélicos que trocamos ideias, eles sabem que sou espíritas, né, falam sobre Deus e suas leis. Né. Na verdade, Angelina, aquilo que eu sempre falo para vocês, o dia em que as instituições começarem a falar sobre aquilo que elas têm em comum e não sobre as suas diferenças, os conflitos vão desaparecer. Porque você vai dizer assim, mas eu acredito em tal coisa. O outro vai dizer, eu acredito em tal coisa também. Eu acredito em outra coisa. Mas vamos conversar sobre aquilo que nós acreditamos juntos. E aí se trata, inevitavelmente, dos ensinamentos morais. A moralidade é o primeiro ponto. Assim como os espíritos, né, ou o próprio Espírito Verdade trouxe para nós, né, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Esse amai-vos, eis o primeiro mandamento, ele é fundamental para tudo. Então quando você olha uma pessoa de uma outra filosofia, de uma outra religião, e você já observa com amor, não importa no que ela acredita. Assim como ela também não vai se importar com o que você acredita. Porque todos já estão unidos pelos valores mais nobres. Mas na verdade o que mais se destaca, lamentavelmente, são exatamente essas diferenças dogmáticas. No que você acredita para poder chegar aos céus, para chegar ao mundo espiritual. E aí se você acredita que o caminho que você segue é o único caminho verdadeiro, em virtude desses comportamentos exteriores, você já começa equivocado. Mas se você começa com aquela nobreza, não, eu exercito aquele do sentimento do amor ao próximo, da caridade, acabou. Então, quer dizer, não tem mais caminhos. Cada um segue seu caminho acreditando na mesma coisa. Agora, quando eu acredito que o caminho que eu sigo é o caminho mais verdadeiro do que do outro, independente dos valores que são cultivados, aí então nós observamos esses conflitos todos. A Norma colocou, eu estava em desespero e fui pedir ajuda para o cara, ficou me cantando, me disse coisas terríveis. Né? Essa aí, a gente acaba encontrando isso em qualquer situação, né, Norma? Mas aí é aquela coisa, o detalhe é não desistirmos de encontrar nobreza no coração das pessoas. Porque decepções nós vamos ter em todo lugar. E o fato de alguém se colocar como representante religioso não a coloca num patamar especial. O que vai mostrar é a conduta que ela tem, independente do que ela acredite. Porque falar, por exemplo, sobre
sobre virtudes, qualquer pessoa fala, independente do que ela acredite, muitas vezes até não acreditando em nada, se a virtude já se encontra presente no coração dela. Ah, qual é a sua religião? Eu não tenho religião. Mas conversando você percebe que aquilo que se fala tem exatamente esse propósito de promover o bem, de promover a paz das pessoas, de tentar ajudar da melhor forma, o exercício da caridade. Então, ao fazermos esse vínculo entre virtudes e religiões, nós desconsideramos aquilo que é mais importante, que é o próprio indivíduo. Então, se ele está numa religião, a gente dá aquele crédito inicial. Bom, se ele está lá, se ele fala sobre Jesus, se ele fala sobre nobreza e tudo mais, significa que ele tem alguma coisa boa. E daí, então, começa aquele processo de observação, para ver se aquilo que ele fala condiz com aquilo que ele faz. O Negrão colocou ali em cima, né, as virtudes de cada um devem prevalecer sobre os defeitos, né? Sempre a gente deve ver, mas o orgulho, a vaidade, a competitividade acaba ofuscando um pouco essa nossa ideia, né? Tudo nos leva para o maior mandamento, né, que o Mestre nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Se não nos apegarmos a isso, poderemos nos deixar levar pelo radicalismo, que é essa ideia do dogmatismo, né? Que eu fico preocupado do jeito de fazer as coisas e não com as coisas em si. As coisas é a caridade. O jeito de fazer as coisas é: só posso fazer vestido desse jeito, naquele lugar, carregando esse livro, tendo esse tipo de ritual. Então, por isso, nós começamos a ver, então, esses conflitos que surgem no nosso mundo hoje. A Angelina colocou: já tive a ousadia de convidar alguns amigos para conhecer um centro. Eles convidaram para assistir o culto, eu fui. Eu já passei por isso também, Angelina, de você convidar e você ser convidado. Você convida, as pessoas ficam receosas. Você é convidado, você vai. Pela simpatia, pela gratidão, pela amizade que você faz. E os outros não fazem, mas na verdade isso não é um problema seu, é um problema deles. Porque são eles que alimentam o preconceito, são eles que alimentam o medo. E isso faz com que eles fiquem fechados, porque eles aprenderam a fazer isso. Eles foram instruídos, eles foram ensinados a viver dessa forma. De que eles são os eleitos e os outros não são. Esse tipo de comportamento que separa, que afasta as pessoas, já é um mau fruto, como nós vimos. Significa então que a árvore não é boa. Embora essa árvore se coloque naquele terreno sagrado, vamos dizer assim, dos ensinamentos mais puros, mais nobres. Então aquele que prega sempre essa separação, aquele que prega aquela ruptura entre as pessoas, entre bons e maus, eleitos e não eleitos, ele na verdade está disseminando um sentimento negativo, destrutivo. E é triste para aqueles que absorvem, que se alimentam desse fruto, porque eles também se comportam dessa forma. Então, de certa forma, eles têm uma parcela de culpa, porque inicialmente eles são influenciados, mas o ponto principal é porque eles se deixam levar por essa influência, mesmo sabendo que é errado. É errado você rejeitar as pessoas, é errado você se colocar nessa posição orgulhosa de ser melhor do que o outro. Claro que é errado, então por que você faz? Aí começam então as justificativas. Não, mas é porque ele... O que ele fez de mal para você? Ah, não fez nada, mas o que esse negócio que ele acredita que ele fez de mal para você? Também nada. Então começa assim a fazer aquela filtragem, vai perceber que na verdade todo o problema se encontra dentro do coração da pessoa, que se alimentou daquele mau fruto, que não foi capaz de fazer o próprio julgamento. A Miriam colocou: nem sempre é fácil quebrar paradigmas. Ontem, Miriam, eu assisti a um telejornal e teve uma notícia muito interessante, que falava sobre a preparação dos jovens que vão votar agora, né, em outubro. Nós teremos eleições municipais aqui no Brasil, no dia 3 ou 4 de outubro, não me recordo. E então nós tivemos essa reportagem que falava sobre os jovens de 16 a 18 anos que podem optar por fazerem o cadastro, né, de tirar o título de eleitor. E aí começaram a entrevistar alguns desses jovens, outros falavam assim: já que não tem obrigação, pelo que está aí não tem nada de bom, então eu prefiro não fazer nada.
Aí uma outra adolescente falou assim, não, do jeito que as coisas estão acontecendo, eu quero ter o direito de escolher. Assim que eu completei 16 anos, eu já fui lá tirar meu título de eleitor e coisa e tal. E aí depois mostrou uma escola. O repórter foi numa sala de aula, naquela sala do ensino médio, aqueles garotos com espinha na cara, com barba começando a nascer e tudo mais, aquela fase muito interessante da adolescência. E aí então fez uma entrevista com um professor de sociologia. E aí ele falava assim que, dentro dessa matéria, ele falava sobre o processo eleitoral no Brasil, sobre as responsabilidades. Quer dizer, deu uma entrevista muito legal. E ele falou assim, o principal problema que nós temos para enfrentar é fazer a desconstrução do pensamento que eles trazem. Essa desconstrução significa o quê? Você tirar da mente daquelas pessoas de que política não presta, que todo político é corrupto, que eleição é uma coisa inútil, porque você já traz isso na sua cabeça. Você ouve o tempo todo, você é uma criança, você ouve dentro de casa, você ouve pessoas comentando, depois você vai amadurecendo, você acompanha na televisão, e você vai criando aquela imagem negativa, destrutiva, que fica cristalizada na mente das pessoas, que é muito difícil você fazer isso mudar. Então o trabalho que esse professor estava fazendo, aliás, parabéns para ele, não sei o nome dele, mas um trabalho muito bacana, de você primeiro assim, olha, apaga tudo que você já ouviu até agora. Vamos abrir a nossa mente e começar a entender o que é essa ideia da política, da filosofia social, etc, etc. Esse mesmo pensamento vem também para as religiões. Esquece tudo que você já ouviu falar sobre religião evangélica, sobre fulanos que aparecem na televisão, sobre rituais que provocam medo, sobre aqueles filmes de terror. Apaga tudo. Vamos começar a entender qual é a base filosófica que essas filosofias trazem para nós. O que elas querem exatamente? O que elas pregam? Eu não gosto da ideia de pregação, que é uma coisa que parece imposta, mas vamos dizer assim, o que elas oferecem exatamente? Então, mas para começar do zero, Negrão, tem esse trabalho de desconstrução que é muito difícil. De você falar para a pessoa assim, olha, você já ouviu falar no Espiritismo? Ah, já ouviu falar, e Deus me livre, e já faz ali o sinal da cruz, ou já abraça a Bíblia. Mas peraí, por que você está fazendo isso? Ah, porque isso é coisa do mal. Mas por que coisa do mal? Ah, porque disseram. Disseram? Alguém já fez alguma coisa? Você já foi? Você já viu? Não quero ver. Então isso é muito difícil. Até porque nós ficamos durante muito tempo. Lembrando que nós, que temos uma afinidade com o cristianismo, dá para a gente imaginar que a nossa convivência com o cristianismo vem de muitas encarnações anteriores. Significa que nós estamos há muitas encarnações ouvindo sempre a mesma coisa. Que fora da igreja não há salvação. Seja fora da igreja católica, fora da igreja cristã de um modo geral. Que Jesus é soberano, que o que está na Bíblia é a coisa certa, que você tem que fazer a coisa daquele jeito. Se você faz alguma coisa diferente, você está errado. Então, para a gente desconstruir isso, você está falando de mexer no inconsciente daquela pessoa de uma forma tão profunda que não é algo que acontece de uma hora para outra. Nós, que estamos aqui hoje lidando com a doutrina espírita, nós também pensávamos assim há muito tempo. Também tínhamos os nossos preconceitos, também tínhamos os nossos medos, também éramos radicais em alguns pontos. Aprendemos algumas coisas, assimilamos algumas coisas muito negativas. E hoje nós estamos tentando trabalhar isso. Porque muitas vezes nós pensamos da mesma forma, numa filosofia diferente. Da mesma forma que eu me comportava quando eu seguia uma outra religião, eu me comporto da mesma forma agora seguindo o Espiritismo. Fora do Espiritismo não há salvação. Ou muitas vezes dentro do próprio Espiritismo, fora de Kardec não há salvação. Então, na verdade, a gente tem que, primeiro, e é por isso que eu reforço muito, os Espíritos dizem para nós, lá na questão 626, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem assim, que o estudante espírita tem que estudar todas as filosofias. A base de todas as filosofias, não apenas por uma questão de aprendizado por si só, mas para entendermos o que as pessoas pensam à nossa volta, para não fazermos julgamentos precipitados, para entendermos de que forma que esses mesmos valores que nós estudamos são difundidos pelas linguagens que chegam para as pessoas. Algumas vezes elas se vestem com um hábito, com uma batina, outras vezes usam um kippá, aquele chapeuzinho
dos judeus, outras vezes usa uma burca, outras vezes usa um terno e gravata, outras vezes usa uma camiseta. Então, todas essas aparências que nós vemos hoje, e as instituições onde essas pessoas estão, nos seus templos, sinagogas, mesquitas, terreiros, igrejas, não importa. Antes de nós analisarmos a roupa que a pessoa está vestindo e o lugar onde ela se encontra, nós temos que entender o que ela pensa. E a partir daquilo que ela pensa, analisando os frutos que são produzidos, entendemos exatamente de que árvore que sai tudo aquilo. Então nós temos a possibilidade de fazer isso. Essa abertura, essa liberdade de pensamento, a mente aberta para aceitarmos aquilo que é diferente, porque nós analisamos, na verdade, os frutos, começando pelos nossos próprios frutos. O que nós fazemos com aquilo que nós aprendemos? Eu falo muito isso para vocês, principalmente numa época como essa. Nós vemos em redes sociais, vemos em conversas de grupos de amigos e tudo mais, uma ferocidade em críticas políticas, em críticas sociais, em críticas comportamentais, de pessoas que seguem uma filosofia que fala exatamente o contrário. E aí você fala assim, bom, se um espírita está falando isso, eu fico imaginando o que é o espiritismo. Essa instrução que nós temos evita observarmos aquele indivíduo como sendo uma representação. Ele não é uma representação. Ele é um indivíduo que tem a influência daquela filosofia e ele faz com ela o que ele quer. Mas a culpa não é a filosofia, se a filosofia não fala daquilo. É aí que está então a grande diferença de nós analisarmos as filosofias por si só. E depois percebemos que muitas vezes os indivíduos se equivocam no modo de vivenciá-la. Mas algumas vezes nós temos filosofias que são bastante problemáticas. Por exemplo, se nós pegarmos dentro do cristianismo e encontrarmos algumas linhas de pensamento que são um pouco mais radicais, nós já vemos de cara que essa linha filosófica é equivocada. Se a árvore é ruim, o seu fruto vai ser ruim. Porque a filosofia por si só diz que somente ela é a certa, somente os seguidores serão salvos. Quem pensa diferente está errado, deve ser combatido. Basta a gente lembrar, quando você pega em Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, nós temos ali quando se fala daqueles que são os necromantes, essa expressão que é utilizada. Necromante é aquele que fala com os mortos. Quem são os espíritas, se não aqueles que falam com os mortos? Só que, claro, nós utilizamos aquela nossa figura de linguagem maravilhosa, de dizer que os médiuns são aqueles que falam com os desencarnados. E não as pessoas que falam com os mortos. Que gente que fala com o morto é coisa de filme de terror. Médium fala com os espíritos, é bem diferente. Que no fundo é a mesma coisa. Mas no Deuteronômio está dizendo assim que devem ser expulsos, devem ser apedrejados. Esse tipo de pensamento é puro? É nobre? Não, isso se encontra na Bíblia. Se a Bíblia está certa, então está certo esse comportamento. Eu tenho direito, segundo o que está escrito nas tradições bíblicas, a apedrejar aquele que fala com os mortos. E aí então a gente fala, peraí então eu estou dizendo que a Bíblia não é perfeita? Sim, estou dizendo que a Bíblia não é perfeita. Porque ali nós temos relatos de comportamentos humanos e não de comportamento divino. Porque um comportamento divino não leva esse tipo de mensagem. Mas a partir do momento que descreve um comportamento humano, se você não souber diferenciar aquilo que é feito pelo homem ou aquilo que é feito por uma divindade, aí então você vai generalizar e vai se equivocar. E pior, há aqueles que pregam isso. Essas pregações são aqueles que se colocam nessa condição de falsos cristos e falsos profetas, porque falam em nome de Deus, mas falam de uma forma equivocada. E há aqueles que seguem esse pensamento. Dudu colocou quando nós fazemos prece e conversamos com Jesus e com parentes que se foram. Mas nesse caso a gente fala mesmo de mediunidade, né, Dudu? A ideia da necromancia naquela época fala exatamente da mediunidade propriamente dita. É o indivíduo que evoca, que fala com os mortos e coisa e tal.
Então, se nós temos um comportamento que vai contra a lei suprema, que é a lei do amor, qualquer coisa que vá contra isso é uma árvore com mau fruto. É uma má árvore com mau fruto. Só que algumas vezes é uma árvore, não é tão ruim assim, né? Porque nem tudo é ruim. Aquilo que é ruim rapidamente é destruído, rapidamente é combatido. Mas muitas vezes você tem algo que é positivo, mas algo que é negativo. E nós temos que saber fazer a diferença. Exato, é um Deus tribal, era assim naquela época. Que era uma legislação, na verdade, necessária para regrar o comportamento daquela sociedade. Que era manipulada, que era iludida por pessoas que se diziam profetas, que se diziam médiuns. E aí então surgiu essa proibição por uma questão circunstancial. E nós vemos também, de uma mesma forma circunstancial, o sacrifício de animais. Não, porque isso é coisa do mal, isso é coisa do diabo. Moisés fazia altares para sacrificar cordeiros. Quer dizer que naquela época podia, hoje não pode? Então, se nós não soubermos analisar com cuidado essas culturas, essas tradições de cada época, da evolução, e não colocarmos como ponto fundamental o amor como lei suprema, nós sempre cairemos nessas situações de conflito. Então, pessoal, lemos aqui essas 3 passagens aqui do Novo Testamento, que reforça exatamente essa ideia de conhece-se a árvore pelo seu fruto. Então, para nós, né, que temos a doutrina espírita como filosofia, e temos a possibilidade, dentro dessa filosofia, abrirmos a nossa mente de vermos o mundo por outra perspectiva, não de uma forma dogmática, mas de uma forma fraterna, de uma forma amorosa, nós podemos nos ver e ver as pessoas que convivem conosco ou que estão aqui no mundo conosco de uma forma diferente, analisando o seu modo de viver, para saber se o seu modo de viver está condizente com aquilo que ela acredita. E se aquilo que ela acredita é bom, é uma boa árvore. Então, pessoal, fechamos por aqui esse nosso estudo de hoje, né? O próximo tema que nós vamos estudar será a missão dos profetas, que é o item número 4, que é uma coisa muito rápida da gente fazer também. E depois a gente vai falar também sobre... Bom, eu li para vocês aqui, depois a gente pega de novo então na semana que vem. Tá? Então tratamos desses 2 temas.